Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Hoje nós queremos continuar o assunto de ontem sobre os dois tipos de acolhimento: o acolhimento padronizado gratuito e o acolhimento remunerado. Antes, eu queria lhe pedir para você me ajudar a divulgar esse canal. Eu preciso dele bem divulgado para que as pessoas possam conhecer tanto o trabalho do Instituto quanto o nome do seu fundador, o iluminado Antônio Bruno Pessoa Souza. Quando nós falamos dos dois acolhimentos, o acolhimento remunerado, ou seja, a pensão ou algum lugar onde o acolhido tenha que pagar como um acolhimento, é verdadeiro, realmente é um acolhimento. Agora, quando nós falamos do acolhimento prioritário, ou que o paciente precisa e deseja e busca, aí é claro, é evidente que é o acolhimento por meio de uma instituição filantrópica e principalmente um acolhimento organizado, que tenha padrão e que dê ao acolhido aquilo que ele precisa, que nem sempre, como eu falei ontem, nem sempre é a comida e só uma dormida. Mas o que ele mais precisa é saber que ele não está só e é saber que ele tem com quem contar numa hora muito crucial, muito difícil. Por exemplo, hoje, dia 22 de maio, nós estamos com dois problemas aqui. O primeiro problema é que a máquina de radioterapia quebrou lá no hospital e o paciente precisa, quer ir embora porque o hospital disse que vai ligar para eles. E o outro problema é que o paciente pretende ficar aqui, porque a máquina está quebrada, mas assim mesmo ele vai querer ficar aqui, se pode ficar. Dois problemas. Imagine que o paciente precisa ir para casa porque a máquina quebrou, mas não tem onde ficar. Se ele tivesse lá num acolhimento remunerado, ele ia pensar duas vezes, ou nem pensava, ia embora. E se ele fosse embora esperar que o hospital chame para o ciclo de rádio lá em casa, o hospital pode não chamar, ou pode chamar num dia que ele não pode vir, ou pode chamar um dia que ele não tem dinheiro. Tudo complica, né? E o outro que precisa ficar aqui, aí sim, aí dá o sinal verde e a pessoa fica esperando o tempo que quiser, esperando pela quimioterapia. Você vê que há uma grande diferença hoje, está acontecendo hoje. Você vê que a diferença de um acolhimento padronizado gratuito e igual o nosso, que nós temos, o Instituto Antônio Bruno, assim como um grande milagre que aconteceu, sem recursos financeiros, sem muitos recursos, mas dá para o paciente essa seguridade. Por exemplo, o paciente que pediu para ficar até que a máquina consertasse, ok, pode ficar e está aqui. E o outro paciente de Bacabal, que ia embora, mas porque a máquina quebrou, e eu convenci a não ir, também ficou aqui por uma semana, por 2 semanas, até a máquina consertar. Então, com os mesmos direitos, com o mesmo acolhimento, tudo organizado, tudo arrumado para o paciente. Além desses fatos, ou desse fator que o paciente precisa muito do hospital público, que às vezes a máquina de radioterapia quebrou, isso não é comum. Imagina para o paciente que está pagando uma pensão, como é que ele fica numa situação dessa? Imagine, a máquina quebrou, não sabe quando vai começar, o hospital diz para o paciente, quando arrumar a máquina eu te chamo, o paciente mora longe e sem recurso, e ter que ir embora e voltar por falta de um acolhimento padronizado, por falta de um acolhimento gratuito, né, para o paciente. Então, no Instituto Antônio Bruno, e baseado também, usando todas as ferramentas, usando todas as dicas, todas as regras que o nosso fundador deixou para nós, esse problema, ou esse caso, não é problema para nós, porque nós temos como manter o paciente aqui, gratuitamente, até a máquina consertar, 10 dias, 15 dias, 2 dias, o dia que der certo. O certo é, o paciente vai ficar conosco até que o problema do hospital seja resolvido e chame o paciente para recomeçar a tal quimioterapia. Então, quando nós chamamos esse acolhimento como o padronizado,
e gratuito é que nós oferecemos para o paciente não apenas o que ele precisa fisicamente. Fisicamente é muito fácil eu dar a alimentação, não é o fator mais complicador para a casa de apoio, para o projeto, nem sempre é a alimentação. É um problema, mas não é todo o problema. O problema de continuar com esse tipo de acolhimento padronizado deixado por Antônio Bruno é o fator logístico, que nós chamamos de manter o paciente aqui, principalmente na disciplina e na fé e na esperança de que tudo vai dar certo num período ou num dia em que a máquina de quimioterapia quebrou. Então, esse setor, esse problema que chega ao paciente, não é fácil para você, como paciente, estar longe de casa, com câncer, numa casa de apoio, e de repente receber do hospital a notícia que vai parar com a radioterapia por motivo da máquina estar quebrada. Então, nós temos a obrigação de recompor o paciente, porque o paciente cai, o paciente se preocupa, o paciente fica preocupado tanto com a parte física dele, a estrutura dele física, o câncer, como também com os problemas lá do interior, porque ele está achando que vai tomar mais um ciclo de 5, 10 km e vai para casa, e a máquina quebrou, e agora? Vai atrasar, ele vai demorar mais ir para casa, sem contar com o psicólogo do paciente, o psíquico do paciente. Parece que para o paciente está dando tudo errado. Imagina, ele vai de manhã cedo tomar a radioterapia, chegando lá a notícia não é boa, tem que voltar para casa, não sabe quando vai recomeçar. Imagina como é que esse paciente chega aqui para nós. Lá para o hospital e para o setor de radiologia, isso não é problema, ele dá a notícia e pronto. É o papel do médico, é o papel do radiologista. Olha, a máquina quebrou, não sei quando vai ficar boa. O radiologista e o hospital não sabe o sentimento do paciente, não sabe como o paciente vai se sentir, não sabe onde o paciente mora, não sabe nada e nem precisa saber mesmo, não é papel deles. Mas quando chega aqui, que ele chega com esse peso do hospital para cá, tendo que ir para casa, tendo que ir para o tratamento, aí é preciso que a casa de apoio, é preciso que o projeto Antônio Bruno, é preciso que o acolhimento funcione, é preciso que o acolhimento dê ao acolhido aquilo que ele está precisando naquele instante e nessa dimensão. Uma dimensão de que a máquina de quimioterapia quebrou, a radioterapia quebrou. Eu tenho que animar o paciente e dizer para ele que é assim mesmo, daqui a pouco está consertado. Então, esse acolhimento de estar junto com o paciente, de ser o paciente, de sentir a dor do paciente e de estar ligado ao paciente, é um acolhimento, não é nosso, simplesmente nosso. Não é uma coisa que nós aprendemos em faculdade, nem em livros didáticos. Não, é um acolhimento que nós acolhemos, nós tiramos, subtraímos do coração do Bruno e nós estamos hoje trabalhando numa instituição que, sem dúvida nenhuma, é um grande milagre, porque nós fazemos, temos a condição e temos feito, vivido e gerenciado a casa de uma forma que eu tenho a necessidade de dar apoio para o paciente, eu como presidente tenho a necessidade de acolher o paciente, tenho a necessidade de apoiar o paciente, é uma necessidade, não é uma obrigação, mesmo porque eu não cobro dele nem um centavo, nossos pacientes não pagam aqui nem um centavo com nada. Então é uma necessidade minha, nossa, enquanto instituição, de dar esse acolhimento para o paciente, e exatamente nesse momento que parece tudo desestruturado. Não é fácil você passar por isso. É preciso que, se fosse numa casa de apoio de prefeitura, por exemplo, ou numa casa de apoio comum, por exemplo, ou numa pensão, o que ele ia fazer ao paciente? Não tinha outra coisa para fazer, é ir para casa. E ficar até quando? Sem saber de nada. Então, estando aqui, da forma que está,
e acolhido como está, a primeira coisa que nós colocamos no coraçãozinho dele é que vai dar tudo certo e que ele tenha calma. Hoje, por exemplo, nós fizemos uma oração na capela, 3 horas da tarde, pedindo a Deus que Deus acalmasse o nosso coração, tanto o meu como acolhedor, como do acolhido que está preocupado com a máquina que quebrou. Então, ele vai esperar, quando o dia, nós não sabemos, mas ele vai ficar aqui amado, protegido, guardado, usufruindo de tudo que há de melhor em nosso coração, sem nada se preocupar com nada. Vamos ficar aqui. Então, o acolhimento que nós chamamos de remunerado, o paciente não fica mais do que um dia, se ele pode ir embora, porque ele vai pagar um dia. Então, na hora que ele recebe alta, ou pela máquina quebrou, ou por algum motivo, ele vai para casa. Eu não sei se você sabe, mas se ele parar, deixar um ciclo de quimioterapia ou um ciclo de radioterapia sem tomar, por um motivo qualquer, é como se ele tivesse parado o tratamento. Aí vai ter que recomeçar daqui a um mês, recomeçar. É complicado. Então, como ele não tem nenhum custo aqui, pelo contrário, ele tem todo o apoio que é necessário e preciso para se manter nessa conjuntura aqui, esperando a máquina, aí ele vai se alimentar da fé, da esperança e da caridade. Um acolhimento que nós fazemos muito, muito especial, eu chamo de genial, e com toda certeza esse acolhimento que nós estamos aplicando dá ao paciente uma vida nova, dá ao paciente uma esperança, dá ao paciente tudo que ele está precisando, que não é só comida, nem uma caminha para dormir. Aqui, a melhor alimentação, eu acredito que em todas os dias, todos os motivos, é muito difícil ter uma casa que tenha a qualidade alimentar como nós temos, uma qualidade alimentar, um refeitório padronizado, umas camas de dormir também com qualidade, dormitório com qualidade e tudo, capela, brinquedoteca. Aqui nós estamos na sala de jogos, eu estou aqui na sala de jogos, temos aqui também um pomar, temos aqui praça terapêutica, nós temos psicólogo todo dia, nós temos fisioterapeuta, nós temos o médico aqui todo dia. Então o paciente não precisa ir para casa. Esse é o acolhimento de um projeto chamado Instituto Antônio Bruno, criado, fundado, idealizado por Antônio Bruno, que hoje no Maranhão está fazendo toda a diferença. O projeto Instituto Antônio Bruno, aqui em São Luís do Maranhão, está fazendo toda a diferença. Eu só preciso de uma coisa, que Deus continue a nos abençoar ricamente, como Ele tem nos abençoado, e eu preciso de outra coisa, que é a sua ajuda. Eu preciso que você me ajude para a gente manter esse projeto para nossos irmãozinhos lá do interior. Nós só acolhemos pacientes só com câncer, só carentes e só do interior. E nós não temos recursos. Nós precisamos que você conheça primeiro o Instituto Antônio Bruno, conheça, pergunte, venha aqui, venha nas redes sociais, venha nos visitar e junte-se a nós para nos ajudar nessa dinâmica de fazer o bem sempre. Então, eu preciso de você, para você me ajudar a manter esse projeto. Eu preciso que você conheça o projeto. Não me ajude antes de conhecer, se quiser. Me conheça o projeto antes. Então, aqui, tudo para o paciente. Um lugar VIP para o paciente, um lugar de vida, um lugar de paz, um lugar de amor e de harmonia. É por isso que eu digo que o melhor lugar para você ficar longe de casa e com câncer é um lugar onde tenha Deus, um lugar onde tenha uma harmonia, um lugar onde você realmente se sinta importante. E aqui no Maranhão, é aqui em São Luís, com certeza, é aqui. O lugar para você ficar é aqui. Porque aqui brotou desse coração. E eu quero dizer para você que aqui nós temos, com toda certeza absoluta, em nome de Jesus, um futuro beato. Nós estamos trabalhando para a abertura do processo de beatificação. Se você me ajudar, divulgar nossos vídeos, divulgar o nome do Antônio Bruno, daqui a pouco a Igreja do Maranhão, a Igreja Católica do Maranhão, a Igreja Católica do mundo vai celebrar a abertura, a beatificação, quem sabe a canonização de Antônio Bruno, um jovem iluminado que criou o Instituto Antônio Bruno e faz tudo pelos seus pacientes ontem, hoje e fará sempre.
Lhe peço, junte a nós, porque nossa missão é lutar em favor da vida. Deus lhe abençoe, lhe proteja e lhe guarde, hoje, amanhã e sempre.